Será que é possível uma mudança radical? Uma mudança de rumos numa sociedade? É possível que as pessoas aceitem mudanças absolutamente opostas daquilo que elas acreditam, daquilo que elas pensam, daquilo que elas vivem, daquilo que elas praticam? Será que uma sociedade, quando entra em crise, ela de fato muda? Evidentemente que há mudanças, sem dúvida nenhuma, há uma série de mudanças. Aliás, as mudanças ocorrem muitas vezes sem que nós possamos percebê-las de uma forma ou de outra, não é? Mas quando se trata de uma mudança mesmo, para valer, aquilo que alguns chamam de transformação social, de superação, será que a gente consegue, de fato, aceitar? Bem, todas as sociedades, de uma maneira ou de outra, mudaram, né? Todas. A história mostra isso. Não somos os mesmos, as sociedades não são as mesmas, as culturas não são as mesmas. Tudo foi se transformando, ou foi mudando, ou as coisas foram sendo superadas de uma maneira ou de outra. Mas foi somente na modernidade, e especialmente a partir do século XVIII, que as pessoas começaram a pensar, de fato, numa outra sociedade. Por incrível que pareça, a Idade Média Europeia, ou a Idade Média Oriental, ou a Antiguidade Europeia, ou a Antiguidade Oriental, nesses lugares, nesses períodos, não havia nenhuma perspectiva de mudança. Ninguém pensava em outra sociedade. Ninguém pensava o que poderia ocorrer se aquela sociedade fosse superada pela vontade das pessoas, pela vontade dos seus indivíduos. No horizonte das estruturas sociais, no horizonte do pensamento social, o homem medieval não pensava numa outra sociedade. Não pensava na superação, de que poderia haver algo melhor ou diferente. E mesmo os antigos, os gregos, os romanos, foi somente a partir do momento em que algumas estruturas sociais convergiram, como a ciência, o capitalismo, a transformação contínua da natureza, ou melhor, a exploração contínua da natureza, a necessidade de produzir sempre mais e melhor, a ideia do melhor, a ideia do ser melhor, a ideia de mudar para melhor, só foi possível a partir desta sociedade contemporânea. Isso, então, fez com que os seres humanos passassem a olhar para esta sociedade com olhos mais críticos, mas também com olhos de transformação. Será que é possível uma mudança?
Será que é possível superar? Será que é possível pensar numa outra sociedade para além desta, diferente desta? Então, pela primeira vez na história, ao longo de milhares e milhares de anos, a gente percebe isso. Mas uma mudança não parece ser algo tão simples assim, ou tão simples de ser aceito, não é? As condições em que as pessoas se assentam faz com que elas também tenham uma necessidade de acomodação necessária. E isso faz com que a qualquer sinal de mudança drástica haja reações de todos os lados, não é? Esse é um ponto importante. Por outro lado, existem sempre os fantasmas que assombram todas as sociedades, todas as culturas, né? Será que vamos mudar? Será que... E para onde vamos? O que vai acontecer conosco? Será que nós seremos capazes de suportar as mudanças? E quando um grupo decide que é hora de que a mudança deva ocorrer de uma forma ou de outra? E quando um grupo de pessoas começa a se organizar e diz: não suportamos mais essa sociedade e temos que mudá-la. As mudanças, as transformações sociais, a mobilização para isso, a organização, requer alguns atributos, alguns aspectos. Primeiro é preciso convencer as pessoas. Convencer as pessoas de que elas precisam mudar algumas coisas na sua vida, talvez não seja tão difícil. Mas convencer ou convencê-las de que é necessária uma mudança drástica, que envolve, sobretudo, suas crenças. Mas mais do que isso, convencê-las racionalmente de que é necessária uma mudança na forma como a sociedade está organizada. Isso talvez não seja possível. As revoluções no século XIX e no século XX, desculpe, foram marcadas fundamentalmente por um conflito e por uma luta permanente para estabelecer uma nova organização social. Mas nos últimos anos, o que ocorreu no Brasil foi exatamente o seguinte: não houve uma mudança no sentido drástico de uma revolução. As pessoas acreditaram que era possível fazer algumas mudanças, realizar algumas mudanças a partir do Estado, por meio do Estado, e fundamentalmente levando em conta um espírito público e um espírito republicano. Mas isso não se realizou por completo. Ao contrário, o que nós percebemos foi uma reação violenta, drástica, e que teve como resultado a ascensão de um fascismo que inicialmente parece ser um fascismo cultural, mas que começa a deitar raízes em outras esferas da sociedade como regime.
principalmente na justiça. Então, a sociedade não estava, de fato, sob ameaça, mas a crise chegou. E foi necessário convencer uma grande quantidade de pessoas de que havia uma ameaça real e profunda. E que era necessário, então, formatar a cabeça de muita gente. Então, essa gente toda se convenceu de que o mundo em que elas vivem precisa ser defendido. E o outro? Quem é o outro? O outro, ou totalmente outro, ou o outro para além dele mesmo, é alguém que precisa ser combatido de todas as formas. Combater o outro como ameaça significa também não levar em conta uma base que garante e protege o outro, independentemente do que eu pense e queira. Mas, diante da ameaça concreta, ou da suposta ameaça, o que se percebe é que o outro se torna o inimigo, mas não um inimigo que pode ser de alguma maneira enfrentado num campo em que ambos têm a preservação de alguns direitos. Não. O outro precisa ser destruído a qualquer custo. Então, todos os meios justificam os fins. De tal maneira que o outro precisa ser encarado modernamente dentro do conceito que o terrorismo, ou o fundamento que o terrorismo coloca. Qual é, basicamente, o fundamento que dá sustentação ao terrorismo? Todos são cúmplices. Não há inocentes. Sejam crianças, velhos, mulheres grávidas, não importa. No terrorismo, quando eu assumo uma ação de terror, eu não posso distinguir as pessoas. Diferentemente da guerra. Porque na guerra há regras. Mesmo que a vontade seja a destruição total do outro. Mas o terrorismo encara o outro como cúmplice. Cúmplice dessa ameaça. Então, se ele é inocente ou não, qualquer ação contra ele é justificada. Se ele é preso injustamente, não interessa. Se a família dele é torturada, não interessa. Se sobre ele se cometem injustiças, não interessa. Ele é cúmplice. E qualquer ação é legitimada. Por isso que o outro desaparece. Desaparece a individualidade do outro. Desaparece a singularidade do outro. Não é nem a subjetividade, porque a subjetividade continua. O que desaparece é o direito à individualidade.
O ato terrorista visa destruir o outro, mas puni-lo, independentemente de qualquer participação ou de qualquer posição. Como eu disse, todos são cúmplices. E é por isso que, independentemente do que aconteceu ou do que está acontecendo, os seguidores, ou digamos assim, essa turma que continua cegamente a seguir essa estrutura de pensamento que hoje está no governo, esse pessoal não se importa se aqueles que eles seguem são criminosos, são corruptos. O que importa é que tudo isso tem uma lógica para eles. É a lógica da punição irrestrita. Por isso é que eles não veem mal nenhum, porque o que importa para eles é essencialmente destruir o outro, que é o inimigo. Por isso, esse tipo de posicionamento, que é um posicionamento social e histórico, é sempre criminoso. Não há como fugir a isso. Nós temos que ter clareza sobre essa questão. O outro que não aceita a mudança ou que de alguma maneira foi convencido de que há uma mudança, há uma ameaça de mudança, mas que no fundo não se realizou e não vai se realizar. Diferentemente do aspecto revolucionário. Porque diante de um processo revolucionário, não dá para você sentar com o outro e dizer assim, escuta, você topa mudar a sociedade? Justamente você que não acredita nisso que eu acredito e quero propor, mas eu quero propor, inclusive agindo, evidentemente que esse conflito sempre vai existir. Então, o outro pode assumir basicamente dois aspectos. O outro como ameaça real ou imaginária, e na ameaça imaginária a ação é terrorista, e a ameaça concreta, quando o outro diz para mim, vou mudar a sociedade. Então você decide de que lado vai ficar, porque nós vamos lutar para essa transformação. Imaginar que essas transformações ocorram simplesmente com discussões socráticas, kantianas, eu acho um pouco difícil. Imaginar que um capitalista vai aceitar uma mudança simplesmente com uma conversa e alguns tapinhas nas costas, obviamente que isso não é possível. Agora, o outro passa a ser o centro dessa relação e da atenção.